Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vão entrando, já temos aqui bastante gente conectada. Vamos lá. Vão falando aqui no chat para a gente de onde que vocês são, o local de onde estão falando. Juliana, Ágata, Fernanda, de Florianópolis. Legal. Décio sempre conosco, né, Décio? Unicred Vale Europeu. Júlia, Janaína, Maiara, Carla Negri, de Campinas, Edson de Melo, Fabiano Souza, Renato Grander, também sempre com a gente, Unicred, Estado de São Paulo. Show de bola, bastante gente conectando. Caroline Thelma Penha, Credfoz, também já nos falamos. Legal, pessoal, bastante gente conectando. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês utilizarem bastante o chat durante esse bate-papo, de aproximadamente 1 hora, que a gente vai fazer aqui, sobre um tema muito importante, né, que é cenário econômico e os impactos do cenário econômico nos nossos investimentos, tá? Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Helenise, gerente de investimentos da Quanta, e hoje a gente vai falar principalmente sobre os desafios do cenário econômico aqui do Brasil e esses impactos, tá? Eu gostaria, primeiramente, de abrir com a notícia de que os recursos administrados pela Quanta chegaram a 4 bilhões e já passamos a marca dos 120 mil participantes. Sem dúvida alguma, essa evolução histórica demonstra cada vez mais que as pessoas estão buscando um melhor planejamento financeiro e acreditando na necessidade de se preparar para o futuro. A Quanta, ela foi fundada em 2004 e atua na previdência complementar fechada, sem fins lucrativos, com um modelo sólido e transparente de gestão e governança. E um dos nossos principais compromissos é promover a educação financeira e previdenciária, para que todos possam fazer suas escolhas de forma consciente e planejada. Por isso, estamos aqui em mais um webinar. Então, para reforçar com vocês, utilizem o chat. Se a gente não conseguir responder todos os questionamentos aqui, depois eu vou enviar a resposta para vocês, tá? A gente vai preparar aqui uma resposta e vai chegar até vocês para que ninguém fique com dúvidas. Vamos aproveitar bastante essa 1 horinha aqui para a gente trocar bastante ideia sobre esse tema tão relevante. Então, vamos lá. 2020 foi um ano desafiador para os investimentos, pandemia, necessidade de reformas, teto de gastos, taxa de juros nas mínimas históricas, Ibovespa caindo menos 30 em um único mês, dólar dispara frente ao real, inflação dando sinais de aquecimento, necessidade de voltar a subir juros, crise política no país. Esses são alguns dos tópicos desse bate-papo de hoje. E para essa conversa, o nosso convidado de hoje é o Damon Carvalho, gestor dos fundos macro da Claritas Investimentos. A Claritas é a gestora de um dos fundos exclusivos da Quanta, um fundo multimercado, tá? O Damon já passou pelo JP Morgan, Banco ABN, Banco Fator. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e possui MBA em finanças pelo IBMEC. E ele está na Claritas desde 2012. Boa noite, Damon, seja muito bem-vindo. Olá, Helenise, boa noite aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui com vocês, tentar ajudar aí nesse webinar e tentar responder as perguntas de todo mundo. Estamos aqui para ajudar, estou à disposição. Obrigado pelo convite. Legal, Damon, bem legal, e a sua presença era bem aguardada aqui pelos espectadores também, tá? A gente já viu aqui do lado no chat, né, que o pessoal comentou que só esse resuminho de 2020 já deu vontade de chorar.
foi muita coisa mesmo que aconteceu, a gente sabe, né? E a gente sabe dos impactos disso, principalmente nos investimentos. E a gente tem percebido que 2020 não está sendo tão diferente, né? 2021 não está sendo tão diferente de 2020. Então, Damon, lembrando que 2020 foi esse ano difícil por conta da pandemia, é importante lembrar que a pandemia não acabou e a gente agora enfrenta também outros desafios no cenário econômico e político brasileiro. Comenta para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo no cenário econômico. Então, Helenise, assim, quando você foi falando sobre 2020, foi me dando aquele nervosismo, aquele acelerar do coração de lembrar do ano passado. A gente achava que 2021 ia ser mais calmo, e aí já começa desse jeito, todo nervoso, tudo que você planeja muda a cada minuto. Mas vamos lá. Bom, assim, o grande desafio que o Brasil tem hoje, Helenise e pessoal, é que a gente precisa ter uma trajetória, uma retomada dessa trajetória de crescimento sustentável no Brasil. A gente achava que a década perdida em termos de crescimento econômico no Brasil tinha sido a década de 80, né, que cresceu algo por volta de 1,7%, 1,8%. Só que a década terminada no ano de 2020 era para ser uma década que já era um crescimento baixo, só que aí veio uma pandemia, que é essa situação atípica, né, que não acontecia há mais de 100 anos, essa situação do mundo inteiro começar a não ter crescimento, entrar em recessão, e jogou o nosso crescimento econômico da década de 2010 a 2020 para 0,3% do PIB só de crescimento econômico. Isso é a nova década perdida, né? Então deu aquele desespero. Por isso, quando você foi falando, Helenise, sobre 2020, eu fui lembrando, falei, meu Deus, olha o que a gente está passando, né? Mas e aí, o problema é que essa década perdida dos últimos 10 anos, na verdade, foi reflexo de de políticas equivocadas de 3 governos. A gente tem que lembrar que teve um primeiro governo nos primeiros 5 anos, depois a gente teve impeachment, teve o governo do Temer, e a gente teve agora o governo do Bolsonaro. E nesses 3 governos, nessa década, teve muita política econômica equivocada, teve muito investimento mal feito, teve muita responsabilidade fiscal. E isso fez o reflexo da gente começar a ter um nível de endividamento no país muito grande, uma perda de produtividade absurda. As crises que a gente acabou passando são, assim, muito profundas. Então, para você endereçar uma volta do crescimento, é inevitável você não passar por uma reforma administrativa, por uma reforma tributária. Você tem que fazer reformas para você poder voltar a ter esse ganho de investimento, esse aumento de investimento, esse aumento de produtividade, essa redução no nível de endividamento que a gente tem no Brasil hoje em dia. A reforma administrativa, só que tudo isso são reformas que são impopulares. E aí você pega um período onde a gente está passando pós-pandemia, pós-falta de emprego, pós-falta de perspectiva de crescimento econômico forte, e a gente tem um governo com baixa popularidade, fica aquela dúvida: será que os políticos estão dispostos a tentar fazer esse crescimento econômico sustentável, ou a gente volta de novo a ficar pensando apenas nos próximos 3 anos, 4 anos, 3 anos, 4 anos? O eterno voo de galinha no governo brasileiro, né? A gente tem a receita, sim, a gente sabe que o que tem que ser feito são remédios amargos, que os políticos deveriam ter que tomar, né? A nossa população teria que ter que tomar, infelizmente. Mas, por exemplo, a gente tem que reduzir o nosso endividamento. Para reduzir o endividamento, a gente deveria ter não a criação de novos auxílios, novos programas sociais. A gente poderia ter um acúmulo de todos os programas sociais, um melhor gasto dos programas sociais que tem hoje no governo. A gente precisaria fazer uma reforma administrativa para ter uma eficiência e uma redução nos gastos ao longo do tempo, né? Para ter uma melhora no ambiente de investimento, na produtividade, deveria ser feita uma reforma tributária profunda para corrigir essas disparidades que a gente tem entre os estados e conseguir elevar o emprego e melhorar a renda em cada um dos estados. Só que tudo isso é impopular, né? E é muito complexo. Então, no final das contas, é importante que o executivo, não somente o executivo, mas o Congresso também apoie essas reformas. A gente teve uma certa esperança agora, no começo de 2021,
E a gente tem esse ambiente ainda em voga, porque a gente tem tanto um presidente da Câmara como o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, como eles indicam que tem uma agenda de reformas a fazer para frente. E dado o que a gente já teve, que já foi feito aí em 2016 com o teto dos gastos, com a reforma trabalhista, e o que a gente conseguiu fazer de reforma previdenciária em 2019, dá uma certa base para a gente ter aquela esperança de que, com uma certa coordenação do Executivo e do Legislativo, a gente consiga fazer essas reformas tão necessárias para fazer com que a gente pare de ter esse voo de galinha que a gente tem há tanto tempo e a gente consiga olhar ciclos econômicos no Brasil de novo, começar a pensar em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Então, a gente tem que tentar conciliar essa agenda de reformas num período que é difícil, porque a gente está falando no período, como você comentou, né? O Covid ainda, a pandemia não passou, a gente tem aí ano que vem um período de, na verdade, a eleição, né? O que a gente sempre comenta, né, Lenise? A eleição de 2028, 2022 já começou em 2019, né? E hoje, aí, com as novidades recentes agora do ambiente político, a eleição está no nosso dia a dia, né? Então, é um período desafiador. Precisamos fazer reformas, precisamos dar os passos olhando o longo prazo, precisamos ter isso embutido na cabeça do Congresso e do Executivo para juntos a gente conseguir olhar o longo prazo. É desafiador. Damon, bem importante essa tua fala, né? A gente aqui na Quanta sempre explica sobre os resultados dos nossos investimentos e a gente acaba sempre falando muito do impacto de todo esse movimento nos ativos, no preço dos ativos, né? Porque hoje é quase que um consenso que a situação fiscal do país é a maior responsável pelos impactos nos investimentos, sejam eles de renda variável ou até mesmo na renda fixa, principalmente quando a gente está falando ali, né, da dívida pública do país, indexado à inflação, principalmente, né? E aí entra o termo que os economistas adoram utilizar, e a gente aqui não é economista, né? Então a gente pode falar também desse termo, que é o risco país. E todo mundo fala muito, é por conta do risco país. Então, Damon, explica para a gente um pouquinho o que é o risco país, a ligação com esse momento fiscal que a gente está vivendo, né, até em função dessas reformas que tu já comentou e que ainda não ocorreram, e os nossos investimentos. É importantíssimo, Lenise, esse negócio de risco país e o ambiente fiscal é que tira o nosso sono e que a gente fica com lupa olhando o tempo inteiro. Na verdade, o ambiente fiscal no Brasil, ele não é uma novidade que a gente teve, que a gente tem um ambiente fiscal, uma preocupação com as contas públicas no Brasil, não é novidade, né? E não foi só em decorrência da pandemia no ano passado que a gente teve um problema nas contas públicas do Brasil. Desde 2014 a gente tem a relação dívida-PIB, ou seja, o quanto que a gente deve em relação ao quanto a gente gera de receita em termos de PIB de um ano, começou em 50% do PIB em 2014 e hoje está batendo quase 90% do PIB. No final desse ano a gente está esperando que chegue a quase 91% do PIB. Se a gente comparar com outros países emergentes, por exemplo, fica claro que a dívida do Brasil já está num patamar muito elevado e que se a gente não passar, se a gente não aprovar essas reformas que a gente comentou agora nessa pergunta anterior, Helenise, a gente vai ter alguns entraves para conseguir ter o crescimento mais pungente no médio e longo prazo. Quando você fala de risco país, a gente está falando no prêmio que o Brasil é um país que precisa de poupança externa, certo? Eu vou tentar falar menos economês aqui, tá? E o pessoal que me desculpe, mas aqui a gente tem certos jargões que eu vou tentar evitar aqui. Mas é aquele negócio. O risco país nada mais é do que o quanto o Brasil, dada a estrutura judicial, dada a estrutura de dívida, dado o PIB, o quanto que a gente gera de renda no Brasil, o quanto que a gente tem de crescimento econômico, o quanto que a gente tem de inflação, tudo isso a gente coloca num saco e ver quanto que o Brasil tem que pagar a mais de prêmio em relação a outros países no mundo. Então, o Brasil hoje, para um período de 5 anos,
o Brasil, na média, está pagando mais ou menos 2% a mais do que outros países desenvolvidos. Então, enquanto um país lá fora capta dinheiro, recursos lá fora, quando tem aquelas emissões, né? O país vai no mundo para captar recursos e capta a dólar mais 2, o Brasil teria que captar a dólar mais 4 por um período de 5 anos. É o prêmio de risco Brasil, é o que a gente chama de CDS, é o Credit Default Swap, de 5 anos, que hoje está por volta de 2%, está 200 basis points. Isso chegou a estar, no período da Dilma, por exemplo, em 2014, a 600 pontos, a 6% de prêmio de risco. E a gente chegou a estar, no período do Temer e até no período do Bolsonaro, no começo do período do Bolsonaro, chegou a bater de novo em 100 pontos. Ou seja, 1%. Por quê? É a percepção de bom pagador ou mau pagador para o investidor internacional. Quanto pior é o ambiente fiscal, mais mal pagador a gente é. E como o ambiente fiscal é a grande preocupação que a gente sempre teve no Brasil, e como eu falei, em 2014 a nossa dívida em relação ao PIB que a gente gera todo ano era na ordem de 50%. Agora, por conta da pandemia, ano passado a gente explodiu um pouco mais essa dívida. A gente tinha, por conta da reforma da Previdência, por conta do teto dos gastos aprovado em 2016, a reforma da Previdência em 2019, a gente tinha uma perspectiva de queda na relação dívida-PIB, ou seja, o Brasil tinha uma tendência de melhorar os seus gastos, começar a pagar a sua dívida internacional e começar a diminuir essa relação dívida-PIB ao longo dos próximos 10 anos. Só que aí veio a pandemia e atropelou não apenas a gente, mas também o mundo. E aí o Brasil, acertadamente, como o resto do mundo, teve que fazer diversos gastos para poder concentrar, para poder tentar salvar as empresas, tentar salvar os empregos, e foi acertado, mas o Brasil, no ano passado, por conta da pandemia, gastou 7% do PIB. Foram mais de 530 bilhões de reais de gastos somente em 2020. E se você se lembrar, Helenise, lembra que quando a gente falava de economia com a reforma da Previdência em 10 anos, chegava em 830 bi. E o Brasil teve que gastar somente no ano passado 530 bi para combater a queda no PIB que a gente teve por conta da pandemia. Sendo que desses 530 bi, quase 300 bi, quase 4% desse nosso PIB foi somente com auxílio emergencial, que foi dado ao longo até o final do ano passado, né? Então, foi acertado, teve que fazer, principalmente para conseguir para garantir a solvência das empresas e ajudar as famílias mais vulneráveis. Isso foi responsável por a gente conseguir fechar o ano passado com uma queda no PIB de ao redor de 4%, né? Se você se lembra, Helenise, quando a gente falava lá em março, abril, a gente escutou muita gente falando em queda do PIB na ordem de 8%, 9% no Brasil. E a gente acabou fechando com uma queda de 4%, porque o governo injetou dinheiro, a taxa de juros foi cortada fortemente, a gente cortou a taxa de juros até 2%, porque a gente tinha um ambiente fiscal de ter feito uma reforma da Previdência que propiciou essa corte de juros numa taxa de juros muito abaixo da taxa de juros neutra. E para explicar o que é taxa de juros neutra, é que aquela taxa de juros que o país pode ter, pode crescer sem gerar mais inflação, é aquela taxa de juros que não gera mais inflação se você tiver um crescimento. Então, o nosso PIB potencial era na ordem de 2%. O nosso PIB potencial, se a gente crescer mais do que 2%, a gente começa a gerar inflação. Então, a gente poderia crescer um pouco mais sem ter que ter a taxa de juros que equilibrasse as nossas contas públicas, vamos falar dessa maneira, que equilibrasse a inflação no longo prazo, que hoje no Brasil é na ordem de 6%. Então a gente conseguiu cortar os juros muito fortemente para 2%, e isso ajudou não apenas o Brasil, mas as empresas a captar recursos a taxas mais baratas e a tentar fazer o crescimento um pouco mais sustentável. Mas isso, assim, quando a gente fala de ambiente fiscal, é importante que quando acabou o ano passado, a gente falava, bom, agora acabou o período de auxílios emergenciais e gastos extraordinários, não podemos colocar jabutis na árvore, né, como a gente brinca, para o ano de 2021. Temos que deixar isso restrito ao ano de 2020. Só que aí começa o ano de 2020 e a gente teve agora, com esse ambiente de pandemia que continua permeando a vida da gente aqui no Brasil, e no mundo também, mas mais no Brasil, teve agora a extensão do auxílio emergencial que tornou-se inevitável para acontecer ao longo dos próximos 4 meses, os R$250 ao longo dos 4 meses, que vai acabar gerando mais 44 bilhões de custo para o governo,
Isso vai aumentar a dívida PIB em apenas 1%, de 90% para 91%, mas a gente vai ter um déficit esse ano de mais ou menos 3% do PIB novamente. É importante, nessa semana, a gente viu aí que teve aquela briga do Ministério da Fazenda para que não tivesse um aumento do gasto somente, que não fosse irresponsável fiscalmente, mas que esse gasto ficasse dentro do teto dos gastos, que fosse compensado de uma certa forma por cortes de isenções ou por menores, por outras compensações. Essa foi uma vitória muito grande para a gente não ter aquela pecha de ser irresponsável fiscalmente. E isso fez com que a gente agora, recentemente, até a gente não desse uma certa acalmada, né? Você lembra que de uma semana para cá, a Bolsa que atingiu aqueles 108 mil pontos, aquele desespero, o dólar batendo quase 5,90, voltou agora recentemente, deu uma acalmada muito leve, mas acalmou hoje para uns 5,68. A Bolsa voltou a um patamar um pouquinho acima, a curva de juros deu uma acalmada um pouco, mas esse ambiente fiscal, esse nervosismo fiscal ainda não saiu. A gente está agora, enquanto a gente está conversando, a PEC está sendo votada lá em Brasília, sempre aparece um jabuti, sempre aparece aquele puxa-puxa de cada lado lá de Brasília, que a gente reza para que não passe, porque tudo isso ele entrava, ele é aquele pensamento de curto prazo, né, Elise? Eles pensam sempre, a gente fica sempre vendendo o jantar para comprar o almoço. Está na hora da gente pensar no longo prazo, né? Está na hora da gente tentar ser mais responsável fiscalmente, ainda mais num momento tão difícil. A gente tem que entender que é importante que a gente tenha que compensar esses gastos que são feitos, é inevitável que se tenha esses gastos, porque a gente está num período de emergência, num período difícil, de dificuldade para o brasileiro, para as empresas, para a geração de emprego, mas é importante que o governo sempre direcione esse debate de responsabilidade fiscal no médio e longo prazo, e que a gente tenha uma trajetória sustentável para essas contas públicas, né? Que ele continue, que o teto dos gastos, que é tão importante, é pedra angular de todo o cenário econômico, que ele seja mantido, para que a gente saia dessa armadilha de baixo crescimento e ficar tentando alavancar crescimento no curto prazo, né, por meio desse tipo de consolidação fiscal. Então é importantíssimo que a gente continue a manter esse teto dos gastos para que o nosso ambiente fiscal fique minimamente sustentável, para a gente continuar tendo uma visão de bom pagador globalmente falando, a gente continue acessando esse mercado internacional, continue entrando dólar no Brasil e a gente não tenha uma explosão aí da dívida e da moeda, né? E tudo isso que tu comentou, né, Damon, que aconteceu recentemente, no ano passado também, mas a gente sabe que agora, nas últimas semanas, a gente está tendo uma volatilidade absurda nos ativos, né, não só nos ativos de renda variável, mas até falando do próprio prêmio dos títulos públicos, né, que tem sofrido bastante, né, um movimento muito rápido. E tudo isso, gente, é muito importante a gente pensar nesses fatos, né, e nesses acontecimentos, linkar isso com o resultado dos nossos investimentos, né? E o que a gente faz aqui na Quanta para tentar minimizar um pouco essa volatilidade? Um portfólio muito diversificado nos 3 perfis de investimento. E a Claritas, que foi convidada para esse nosso bate-papo aqui hoje, que é gestora de um fundo exclusivo da Quanta de multimercado, um fundo de juros e moedas, né, foi a responsável por grandes retornos que a gente teve ao longo do ano passado, né, e a gente sabe que foi um cenário bem difícil, bem desafiador para os investimentos, mas a gente fechou ali o ano entregando CDI, pelo menos ali nos perfis, né, mesmo com bolsa fechando super negativo no ano, enfim, a gente teve um retorno bem legal, principalmente desse fundo, né, de multimercado da Claritas, tá? Esse fundo, ele tem uma posição super relevante no perfil Quanta, é a maior posição do perfil Quanta, né, que é o nosso perfil hoje mais moderado, e é bem importante a gente falar que a chave para passar por todos esses acontecimentos que a gente citou até agora é a diversificação, né? A gente tem ativos de renda fixa, ativos de crédito privado, e agora também a gente está entrando com uma novidade, que são os investimentos no exterior, tá? A gente já tinha, né, algumas ações dentro de alguns fundos de ações, mas agora a gente está entrando com um gestor exclusivo, né, para fazer os nossos investimentos no exterior, tá? É uma novidade para vocês que estão acompanhando aqui no chat, sem dúvida nenhuma, isso auxilia na diversificação, que a gente sempre fala aqui, né, Damon,
Diversificação é a palavra-chave para quem trabalha com investimentos, né? E isso é bem importante, tá? Então, gente, a gente sempre gosta de falar de longo prazo, Damon comentou agora na fala dele, né? Para a gente se comportar como um país que olha para o longo prazo e não ficar só no voo de galinha, que é outro termo que a gente usa também, vem, faz um pouquinho, cai de novo e nada muito sustentável, né? E aí, de fato, a gente acaba tendo vários impactos, né? E aqui no chat teve uma perguntinha aqui do Pedro Espíndola, e a gente acabou falando um pouco sobre isso aqui nas questões anteriores, mas ele focou especificamente na parte dos juros nos Estados Unidos. Recentemente, agora, né, faz algumas semanas, e isso também fez peso aqui no nosso cenário, a gente viu, né, que os títulos americanos tiveram uma abertura das taxas, né, e a gente percebeu ali uma mudança rápida do prêmio deles, e isso fez com que a gente ficasse um pouco apreensivo, lógico, né, porque se os Estados Unidos está pagando lá uma taxa um pouco melhor, isso se torna muito atrativo, faz com que o recurso saia daqui, né, não só daqui, mas a gente sabe o quanto colocar o dinheiro lá é algo seguro, né, Damon? Então, fala para a gente a tua opinião com relação a essa elevação rápida das Treasuries. Então, as Treasuries esse ano, Liz, excelente pergunta. Aliás, estou vendo que o Pedro está falando aí no chat, muito bem colocado as suas pontuações, viu, Pedro? Você e o Décio estão... vamos chamar eles para bater papo com a gente aqui da próxima vez, fazer a live também, porque muito legal ver essas colocações. A Treasury é o seguinte, os Estados Unidos, dentre todos os grandes blocos comerciais, os Estados Unidos ele conseguiu vacinar mais gente, tem mais dinheiro para gastar fiscalmente falando, tiveram uma retomada da atividade econômica muito antes do que os outros, e agora o Biden, depois da eleição do Biden, que conseguiu ter a Câmara, o Senado e a presidência tudo alinhado no mesmo partido, eles conseguem aprovar tudo que eles querem. Eles acabaram de aprovar nessa semana mais um pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares, mais cheque na mão também a mesma coisa que o mundo inteiro está fazendo de uma expansão fiscal dos governos, eles também estão fazendo, mas com muito mais dinheiro. Conseguiram vacinação, eles estão com uma velocidade de vacinação da pandemia muito grande. A priori, até o final de maio, talvez junho, eles já tenham vacinado quase que toda a população. É um recorde. Foram muito assertivos, gastaram muito dinheiro e a economia deles vai crescer muito esse ano. Então, a gente começou o ano de 2021 falando que o crescimento econômico dos Estados Unidos deve ser na ordem de 4,5%. A gente já escuta algumas casas falando em 6,5% de crescimento para este ano para o PIB americano. Eles estão vacinando mais, estão gastando mais dinheiro e, naturalmente, quando você começa quando começa a ter muito aquecimento, por mais que o Powell, o presidente do Fed americano, fala que ele precisa ver uma inflação um pouco mais alta, ao redor de 2%, até ligeiramente acima, mostrando que a geração de emprego está mais sustentável, para ele começar a fazer elevação da taxa básica de juros, o mercado já se antecipa, porque vê que está tão rápida, está tão forte a demanda nos Estados Unidos, tanto que a Bolsa Americana está no high, né? O S&P voltou para os 3.900 agora, foi recorde ano passado, e esse ano também está em alta, forte. É normal que a gente volte a ter uma elevação da taxa de juros, mas pelo bom motivo, porque você está falando, está tendo tanto crescimento, está tendo tanta demanda, que para evitar que a inflação apareça, o mercado financeiro ele se antecipa e começa a subir, a normalizar as taxas de juros. Por isso que, depois da vitória do Biden, e ele podendo fazer mais estímulos fiscais, e com um Banco Central bastante dovish, né, bastante, não digo leniente em relação à inflação, bastante... dovish é pombo, né? Agora eu estou tentando traduzir. A gente fica usando esses jargões aí de mercado que eu não gosto, mas é que a gente se acostuma com ele, a brasileira, né? Mas é para um Banco Central mais propício a aceitar uma inflação mais alta, mais relaxado, digamos. Ele acaba fazendo com que as curvas de juros futuras, né, essa curva de juros de 10 anos, o título de 10 anos nos Estados Unidos, tenha uma elevação muito rápida. Então, o título americano subiu 50 basis points esse ano. E aí eu linko com aquela tua outra pergunta, Lenise, sobre o CDS, sobre o risco Brasil. Como o risco Brasil começou esse ano por volta de 1,5% no título de 5 anos e hoje está por volta de 2%, se o título mais seguro no mundo, que é o título americano, sobe a taxa,
o nosso sobe junto, se a gente não tivesse um prêmio de risco maior. Mas como o nosso fiscal ficou pior, a gente subiu mais um pouquinho ainda. Então a gente subiu o que eles subiram, mais o que a gente piorou em termos de condições de Brasil. Em relação ao título americano, que foi a pergunta do Pedro, a gente até mês passado, o nosso fundo na Quanta, a gente fez essa aposta, todos os fundos da Claritas a gente fez essa aposta de apostar que a curva de juros americana ia subir um pouco e ganhamos dinheiro com isso, fomos os responsáveis pela performance boa que a gente teve no mês de fevereiro no fundo multimercado da Quanta. E continuamos acreditando que essas curvas elas tendem a continuar subindo no médio prazo, mas pelo bom motivo, pelo excesso de crescimento, por ser expansionista, Pedro, muito bem, por ser expansionista, Pedro me ajudando aí, em termos da posição do Banco Central americano. E essa expansão da base monetária, essa expansão fiscal que o governo americano fez, vai fazer com que a curva, sem dúvida, fique mais alta, e ela ficando mais alta impacta o resto do mundo, os países emergentes como um todo. E acaba até, a grande dúvida disso é o que isso impacta no dólar. Será que o dólar fica mais forte no mundo como um todo? Será que ele fica só contra países emergentes que precisam captar dólar para poder fechar suas contas públicas, como é o caso do Brasil? Essa é a questão que fica no ar, que daqui a pouco a gente conversa. Eu ia falar que agora está chegando algumas perguntinhas ligadas principalmente às moedas, né? E o Damon é um expert nisso, mas essa vai ficar lá para o final, para que vocês fiquem aqui atentos e conectados com a gente. A gente vai falar do dólar, mas é a última perguntinha de hoje, tá? Então, só para a gente seguir aqui algumas perguntinhas que a gente separou para vocês. Uma delas, até alguém comentou aqui no chat sobre a minha cidade está em lockdown, né? E aí a gente sabe que os novos lockdowns têm impactos relevantes, né, no cenário econômico, porque a gente sabe que à medida que a gente precisa fechar o comércio e fechar todas as atividades, isso faz com que a preocupação sobre como as pessoas vão conseguir se manter, né, e vão precisar de mais auxílios, tem influência direta nos nossos investimentos, principalmente na Bolsa de Valores, né? A gente sabe que o impacto é quase que no dia. A notícia saiu, o impacto já acontece, né? E é sempre importante a gente falar sobre esses impactos, né? E pensar no longo prazo dos investimentos, saber que a gente está vivendo um ano muito turbulento. O ano passado foi o ano dos primeiros efeitos ali da pandemia, mas agora a gente vive um ano com os reflexos em função da pandemia. E a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente está vivendo, talvez, um ano até um pouco mais difícil, né, Damon? Porque a gente está com todo o reflexo ali, todo o desgaste que a pandemia causou. A gente está vendo recorde de mortes diariamente, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países. Então, fala para a gente um pouquinho, Damon, sobre esses novos lockdowns, né? O impacto disso tudo agora na nossa economia. Pois é, Lenise, esse é o grande desafio que a gente continua tendo no Brasil e no mundo, né? A grande diferença é que a gente está passando, eu acreditava, e a gente acreditava na Claritas, que pelo fato de a gente estar no verão no Brasil, o impacto desse espalhamento do coronavírus no curto prazo seria muito mais contido. O problema é que a gente até entende que está todo mundo cansado, que ninguém aguenta mais ficar em casa, mas não tem jeito. Assim, e tem muita gente que não consegue mais, porque o comércio está fechando, o comércio está quebrando, tem muita gente, muito pequeno empresário está quebrando, muita gente está sem emprego. É uma situação muito difícil. Por isso que essa expansão fiscal que o governo brasileiro está fazendo de prorrogar pacotes de estímulo para a pequena e média empresa, esse auxílio emergencial é extremamente importante, mas a gente não pode ficar vivendo dessas migalhas, entre aspas, sabe? De ficar só endividando mais nesse curto prazo. A gente precisa ter medidas que olhem o horizonte de mais longo prazo, né? E assim, o fato de você ter toda essa negação em relação à vacina, essa briga política que tanto atrapalha, né, na compra das vacinas, perceba, eu acabei de falar, os Estados Unidos foi o país que mais vacinou e mais rápido. E eles estão saindo da crise muito mais fortes e muito mais rápido que os outros. O Brasil conseguiu vacinar até agora um pouco menos de 5% da população na primeira dose. A gente está falando hoje, né? A gente está falando de
de 2.000 mortes. Eu acabei de ver agora há pouco que a gente teve 2.000 mortes nas últimas 24 horas. A gente está com uma média móvel, na Claritas a gente vê uma média móvel de 7 dias. Essa média móvel de óbitos estava na ordem de 1.350. Lá em março do ano passado, em junho do ano passado, está por volta de 1.100 essa média. Ou seja, a gente passou essa média móvel dos últimos de 7 dias historicamente. A média de novos casos também, na mesma época, lá em julho do ano passado, era na ordem de 46 mil novos casos por dia. A gente está hoje beirando nessa média móvel de novos casos, quase 58 mil novos casos por dia. Tem um pouco de descaso, sim, da população, porque teve festa de final do ano, teve carnaval clandestino, as pessoas estão se encontrando, isso sim atrapalha, um pouco de falta de conscientização, mas, assim, a conscientização daquele que precisa trabalhar, eu não tenho como falar, a pessoa tem que levantar, tem que ganhar o pão de todo dia, e não tem como lutar. Agora, aquela pessoa que eu sei que também precisa se divertir, porque faz parte, mas tem que ter a consciência. Eu não estou aqui querendo levantar nenhuma bandeira, mas a conscientização é uma coisa importante. O lockdown é necessário porque os sistemas de saúde eles estão falindo nos estados. E para você não ter um shutdown, né, que é para falar, para você não ter um fechamento do sistema de saúde, você tem que fazer esse lockdown, são as palavras em inglês, né? A gente tem que fechar a situação e tentar proibir a mobilidade das pessoas para tentar obrigatoriamente fazer isso. É horrível, eu me sinto preso também, mas você tem que tentar. É melhor a gente ficar 14 dias sem andar, sem se aglomerar e depois poder fazer, do que você ficar fazendo e essa situação do chove e não molha ficar se arrastando muito tempo, né? Mas a gente já estava vivendo um período a gente estava até, assim, em termos de atividade, o lockdown ele acaba piorando ainda mais o sentimento de atividade econômica para o Brasil, né? A gente estava falando que fechamos o ano passado com 4,1% de queda no PIB, o último trimestre foi até melhor do que a gente esperava, teve um crescimento de 3,2% do PIB no último trimestre, que traz uma melhora do PIB para o ano de 2021. A gente hoje espera um PIB ao redor de 3,3% para o ano de 2021, só que a gente espera que o primeiro trimestre de 2021 vai ser um crescimento muito fraco e o segundo trimestre, por conta dos lockdowns, vai ter também uma certa estabilidade. Então, a gente falar de um crescimento de 3,3% para esse ano, ele é fraco, porque só o final do ano passado, só o carrego estatístico desse final do ano passado, deveria ter um crescimento nesse ano de 3,6%. Ou seja, no final das contas, o fato de ter que fazer lockdown para você não entrar num período, num círculo vicioso de não fecha, cai o PIB, não fecha, cai o PIB, gasta mais fiscal. Se gasta mais fiscal, piora a relação dívida-PIB, piora a imagem do Brasil como um pagador, o prêmio de risco sobe, o dólar desvaloriza, os alimentos já estão explodindo, a inflação está voltando, então você tem mais inflação, que tem que jogar os juros mais para cima, que piora a relação dívida-PIB. A gente entra num círculo vicioso, que é uma dinâmica muito ruim para o Brasil. Então, é importante que tenha uma vacinação rápida, e para ter essa vacinação rápida, a gente precisa parar com a gente precisa torcer para que os governantes parem com essa politização das vacinas, porque a vacina é importante para a sobrevivência da população e para a retomada da atividade, sim. Era muito mais barato a gente gastar com dinheiro com vacina do que ficar gastando dinheiro com auxílio emergencial. Era muito mais assertivo e muito mais perene, porque você resolve. A vacina está aí. Hoje o Brasil tem que tentar trazer vacina de 4 tipos, Pfizer, Oxford, Sputnik, Coronavac. A gente está de novo, né? A gente é uma miscigenação de povo, vai virar uma miscigenação de vacina também, porque está pegando o que tem. O Butantan e a Fiocruz estão produzindo. Hoje o Brasil vacina 200 mil pessoas por dia. Isso é muito pouco, se ficar nesse ritmo, só vai vacinar a população do Brasil em 2023, mas o cronograma de vacina é que aumente a oferta de vacina agora, em maio, a partir de abril, para 50 milhões de doses, e a gente consiga vacinar 500 mil pessoas por dia. Se a gente vacinar essas 500 mil pessoas por dia, a gente consegue vacinar todo mundo até o final do terceiro trimestre, pelo menos, e aí melhora bem o sentimento de crescimento econômico para o final desse ano e para o ano de 2022. No cronograma, é importante dizer que no cronograma oficial devem vir novas vacinas a partir de abril. Eles falam em 40 milhões de novas vacinas agora, então a gente poderia ter 50% da população vacinada até o final de outubro, pelo menos. Hoje a gente tem só 4,5%, quase 5% da população vacinada. Então, para a gente evitar
que tenham que ter novos lockdowns, seria importante a gente importar mais rápida e distribuir mais rápido. A gente tem um sistema de saúde que é eficaz, o SUS é eficaz, é um dos melhores sistemas de saúde, apesar de todas as reclamações que a gente tem, ele está espalhado em todos os rincões do Brasil. Então, tendo a vacina e chegando essas vacinas, se vacina muito rápido, é uma vantagem que a gente tem, mas a gente precisa ter agora uma conscientização. A gente está importando, pagando caro, está comprando vacina cara, está faltando insumos, mas isso é o que está atrapalhando nesse momento. Então a gente precisa ter um processo de vacinação mais rápido para a gente poder parar com esse círculo vicioso, né, de não tem vacina, piora a relação, tem que travar mais, cai mais o PIB, piora o sentimento de bom pagador, sobe o dólar, tem mais inflação, pior. A gente entra numa loucura, né? Num looping, né, Damon? A gente acaba entrando nesse looping, né? E falando aqui de um comentário, tá? Do Carlos Pérez. O Carlos Pérez questionou aqui sobre o índice de referência dos perfis da Quanta que alteraram e fica um pouco difícil de acompanhar para fazer o cálculo e tal. No ano passado, os índices de referência, eles ainda eram em percentual do CDI, né, em 2020, porque a gente iniciou lá o ano de 2020 com uma taxa de juros a 5, talvez, né, algo próximo a isso, e a gente tinha perspectiva de que ela talvez até fosse cair um pouquinho mais. E aí, claro que a gente não tinha ideia, né, da proporção da pandemia e não tinha ideia, acho que ninguém tinha ideia de que chegaríamos a uma taxa de juros de 2%, né? Mas, finalizando o ano de 2020 a uma taxa de juros de 2%, não tem como manter um índice de referência em percentual do CDI, né? Não faria sentido, é um valor nominal muito baixo, né? A gente sempre brinca que 100% de 0 é 0, né? A taxa de juros assim tão baixa como que a gente estava experimentando, né? O índice de referência não fica atrativo, e aí a gente precisa, inclusive, esticar a corda aqui dos gestores de investimento dos nossos fundos, né, cobrá-los a uma taxa de CDI+, né, não é da mão, a gente cobra da mão também por isso, a um CDI mais uma taxa nominal para que fique atrativo, né, então a gente precisou fazer essa mudança até mais para uma adequação, né, do mercado, e é um benefício também, porque se a taxa continuasse a cair, né, e a gente tivesse ali ainda uns 130% do CDI, isso nominalmente falando seria muito baixo, tá? Então a gente precisou fazer essa adequação, né, e claro, é um benefício para o participante que vai ter um retorno maior, né? A gente sabe que o índice de referência é o índice que a gente persegue, né, e que a gente busca atingir. Para a gente chegar nesse índice, a gente também dá índices de referência para os nossos gestores dos fundos, tá? Para que eles alcancem esses resultados e no global a gente consiga o resultado dos perfis, tá? Então, por isso que a gente fez essa mudança. E vamos lá, Damon, tu comentou agora na tua última resposta, né, sobre a inflação estar voltando, e a minha próxima pergunta aqui para você era, de fato, sobre a inflação. Tá? A gente, no mercado, percebe que os preços dos alimentos aumentaram, alguns aumentaram bastante, né, muito mesmo. No geral, a inflação ainda está sob controle, né? A gente sabe que alguns itens fugiram do controle, mas o índice, no geral, está sob controle, e a gente sabe que nem tudo faz parte deste índice especificamente, né, do IPCA, mas a gente precisa falar aqui principalmente dos preços dos alimentos e da gasolina, que a cada semana é um novo reajuste, né? E a gente sabe, inclusive, que foi esse fato uma das motivações do presidente precisar interferir, né? Ou querer, precisar, acho que não é a palavra, querer interferir ali na gestão da Petrobras. Então, fala para a gente um pouquinho da inflação, do que está acontecendo nos preços, e aí também tu pode emendar com a questão da Petrobras, que já foi uma perguntinha aqui do nosso chat. Tá. Bom, sobre inflação, a gente teve... bom, primeiro que quem tem barba branca como eu, Helenise, é que você é novinha, mas quem tem barba branca como eu, lembra da inflação da década de 80 e do medo que a gente tem. O brasileiro, ele sabe, quer dizer, ele conviveu com inflação, e quem conviveu com inflação não quer ter novamente.
Hoje, quando a gente fica nervoso, olha, a inflação voltou, tudo, realmente a inflação voltou para um patamar ao redor de 4,5%. Essa implícita de 4,5%, 5% é muito alta para um juros de 2%, realmente. Mas é que a gente teve ano passado, a gente teve, como você comentou realmente, a gente teve uma explosão da inflação no ano passado, a gente chama de tempestade perfeita, né? Porque a gente teve uma desvalorização cambial muito forte ano passado, a gente teve um aumento no preço das commodities absurdo, a gente teve uma aceleração na demanda doméstica por conta do auxílio emergencial, e a gente teve um comprometimento da oferta por conta dos efeitos da pandemia na indústria e no atraso das produções. Então a gente teve tudo isso que combinou. A gente tinha lá por volta do meio do ano, a gente falava de uma inflação, não lembro se, quando os juros chegou a 2%, a gente lembrava de inflação, a gente chegou a falar inflação de 2% no ano passado. E aí fechou o ano de 2020 com uma inflação de 4,5%. E muito em função do que você falou. Alimentos subiram 18%, artigos de residência subiram 6%. Foi uma pancada muito forte. Alimentos, em 12 meses, se a gente pegar uma janela móvel de 12 meses, está subindo 21%. De fato, a gente falar que o comportamento, a inflação só foi um pouco mais baixa em 2020 porque, pelo lado ruim, porque como o setor de serviços foi muito afetado por conta do lockdown e não pôde trabalhar, a inflação acabou sendo contida. A inflação por parte de preço de serviço ela subiu só 1,7%. E é pelo lado ruim, né? Como eu falei, porque ninguém pôde trabalhar, ninguém pôde cortar cabelo, ninguém pôde sair para algum lugar, fazer alguma coisa de serviço, porque não tinha essa liberação. Para esse ano de 2021, a gente começou o ano muito mais otimista. A gente falava numa inflação que poderia ser esse ano por volta de 3,5%. Só que aí é o que você falou, Helenise. A gente começou esse ano, a gente achava que o real ia se valorizar porque o mundo está melhor. Estados Unidos crescendo mais, China crescendo mais, outros países crescendo mais, as commodities no mundo estão subindo, o minério de ferro explodiu, o petróleo está subindo, está tudo que a gente exporta no Brasil, porque a gente é um país emergente que é exportador de commodities, está sendo valorizado. Então o Brasil está recebendo mais dólares por vender o seu produto lá fora. O problema é que, no caso das commodities, a gente esperava que o real se valorizasse por conta e compensasse essa alta do preço das commodities. Isso não geraria inflação. Só que a gente volta àquela primeira pergunta. Como o nosso ambiente fiscal ficou pior, o prêmio de risco Brasil, ou seja, a condição de bom pagador por parte do Brasil, ficou pior. E aí o ambiente conturbado, fiscalmente falando, piora o prêmio de risco Brasil, o real, em vez de se valorizar, se desvalorizou, o dólar ficou mais forte, o dólar começou esse ano a 5,20. A gente já esperava na Claritas que o real estivesse trabalhando hoje por volta de 5. O preço justo pelos nossos modelos para o real é de 4,80 no médio prazo, e o real hoje está 5,70, por conta dos desmandos fiscais, esse ambiente fiscal mais conturbado, esse puxa-puxa, esses lobbies que a gente acaba vendo, que acabam acontecendo. Então, dessa forma, o real acabou se desvalorizando, as commodities estão subindo cada vez mais, e aquela inflação que a gente achava que ia ser mais transitória ao longo de 2020, no final de 2021, e a gente teria mais inflação em 2020 para ter menos inflação em 2021, acabou pressionando principalmente os IGPMs, né, os índices gerais de preços, aqueles que pegam os preços nos atacados, e os alimentos voltaram a subir, a gasolina voltou a subir muito forte e acabou impactando nossos preços em reais. Então, dessa forma, esses aumentos de preços que a gente teve nesses bens industriais também, esse maior repasse cambial para os preços, acabou afetando a nossa inflação. Tanto que hoje na Clarita a gente já fala de uma inflação, se o real que hoje está, a gente ainda continua projetando um real mais baixo para o final do ano, mas se o real ficar na ordem de 5,5, a gente já fala numa inflação no Brasil para esse ano de 4,3. É uma inflação, a meta de inflação para esse ano no Brasil é de 3,75. Então, é por essa razão que, em função de preços mais altos de commodities que não foram compensados com um real mais valorizado, ou seja, em reais os preços subiram, é que essa inflação está atrapalhando e está gerando esse balanço de riscos negativos de curto prazo para a inflação. Se a gente tiver uma condução fiscal melhor, se o ambiente, infelizmente o Banco Central vai ter que acabar subindo juros agora para compensar esse medo da inflação. A gente vai ter que
subir um pouco mais os juros do que deveria, antecipar a alta de juros, que a gente veria, como eu comentei, nos Estados Unidos por um motivo benéfico, por conta de mais crescimento, a gente vai ter que antecipar uma alta de juros para controlar e ancorar as expectativas de inflação no longo prazo, para conseguir, de uma certa forma, não gerar aquela espiral inflacionária que a gente viu no passado. É o papel do Banco Central. A gente está com juros muito estimulativo, ele vai precisar subir os juros para ancorar. E aí, como você fala da Petrobras, quando o governo... a Petrobras, desde o Pedro Parente, que agora está na BR Foods, né, tem um modelo de precificação para gasolina, para o diesel, para tudo. É uma paridade internacional. Eles não são obrigados a todo dia cobrir essa paridade, mas de tempos em tempos eles têm que cobrir essa paridade. Porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, ela é controlada pelo governo, mas ela é capital misto. E toda empresa de capital misto ela tem a representatividade de responder pelos seus resultados. Por este modelo que é implementado, foi implementado já há mais de 3 anos, a Petrobras ela tem que seguir o parâmetro do preço do combustível lá fora, do preço do diesel, da gasolina lá fora, com o câmbio aqui dentro. Toda vez que a gasolina sobe, a gente é exportador de gasolina. A gasolina sobe, a Petrobras vende mais, recebe mais dólares, vende o dólar no Brasil, o dólar deveria cair. Só que o que está atrapalhando, voltamos ao nosso fantasma aqui assombrando a gente todo dia. O fiscal. Se a gente fica vendendo jantar para comprar o almoço, você atrapalha a condução da valorização do real. E dessa forma, a gente acaba, de uma certa forma, invertendo. Fica uma dinâmica perversa nesse caso. Então a Petrobras está seguindo um modelo implementado. Eles agora têm um período de até 1 ano para poder cobrir esse gap do preço. Eles vão, a gente até acredita que eles vão, a partir da saída do Castelo Branco, eles vão expandir um pouco mais esse período, porque também não é justo ficar, sobe 2%, tem que subir 2%, sobe 2%, mas eles deveriam ficar subindo e derrubando o preço do combustível. Mas o combustível mais caro não é um malefício só para o Brasil, é para o mundo inteiro. O mundo inteiro está pagando uma gasolina mais cara. É que a gente, como exportador, deveria ter o benefício. E voltamos para o nosso círculo vicioso de fiscal. Por isso que é tão importante a gente endereçar as reformas. Por isso que é tão importante a gente ter um ambiente fiscal jurídico, fiscal importante, para no longo prazo a gente ter esse benefício. E aí a gente tem que lembrar que temos, eu não quero soar pessimista, a gente tem um ambiente de que tudo está se encaixando. Está muito fácil para se encaixar as coisas. Basta a vontade e todo mundo olhar para o mesmo lado. Porque o que a gente está vendo hoje é cada um olhando para o seu lado. Se Congresso, Executivo, todo mundo olhar para o mesmo lado, a gente consegue colocar as coisas nos eixos e consegue vacinar mais rápido. A gente está vacinando. A gente hoje, se você olhar a vacinação em termos de colocação no mundo, eu até vi que teve uma pessoa que falou, nossa, a gente é o 6º maior que vacina. Realmente, a gente tem um sistema de vacinação que é muito bom, é muito espalhado. O SUS é um excelente sistema de saúde, porque ele é espalhado em todos os rincões do Brasil. Precisamos ter a vacina para poder se vacinar mais rápido. É esse o ponto. E dessa forma, a gente conseguir sair mais rápido e mais forte desse momento. A gente precisa de união e não de separação. Então a gente precisa, para isso, fiscal responsável, ambiente tranquilo em Brasília, precisamos ter um ambiente de olhar para o mesmo lado, se unir e não desunir, para a gente conseguir sair mais forte. Eu não tenho dúvida que sairemos. O brasileiro sempre dá um jeito. E a gente vai sair mais forte. Mas a gente precisa sair mais rápido. Não podemos esperar. A gente está andando na contramão de outros países no mundo, em termos de crescimento. Como o caso do real. O real é a moeda que mais valoriza. De novo, né? O real é a moeda que mais valoriza nesse ano. Foi a que mais valorizou no passado. E tudo por conta do fiscal. E o fiscal continua sendo deteriorado. Eles querem colocar jabutis na árvore o tempo todo. Não pode, né? Chega. Damon, a tua fala sobre a inflação fez até com que algumas pessoas comentassem sobre até o medo de fazer aporte, que o aporte não viesse a rentabilizar. Então, eu quero falar uma coisa bem importante, e é bem legal a gente ter essa consciência, né, de que no plano de
preferência de uma instituição como a Quanta, que preza pela diversificação que eu comentei aqui até antes, a gente tem, para vocês terem uma ideia, na parte de diversificação, diversos ativos atrelados à inflação. Então, se a inflação sobe muito, a gente, sem dúvida nenhuma, também tem títulos atrelados à inflação, que comportem, né, essa disparada nos preços, para quem já viveu um momento como esse de disparada nos preços. Então, sem dúvida nenhuma que a diversificação precisa ter títulos atrelados à taxa de juros, que se a gente voltar a viver um país com taxa de juros a 2 dígitos, a gente vai ter bastante títulos atrelados à taxa de juros, a gente tem muitos títulos atrelados à inflação também, e a gente tem para os perfis Quanta e renda variável, né, a parte ali bem considerável em multimercados e bolsa, né, renda variável. E é importante falar que esses títulos atrelados à inflação, que hoje representam quase que 50% do perfil renda fixa da Quanta, para vocês terem uma ideia, e eu estou falando do Tesouro IPCA, as NTNBs, tá? Aqui na Quanta a gente fez uma compra ao longo dos anos, porque a Quanta já tem mais de 16 anos, né? Então, ao longo dos últimos anos, a Quanta fez diversas aquisições, né, de NTNBs na época que a taxa de juros estava mais alta. Então, a gente tem NTNBs, que é um ativo atrelado à inflação, pagando inflação mais 7, inflação mais 6, inflação mais 6,5, mais 5, mais 4, mais 3, só que, no entanto, a taxa média dessas aquisições que a gente tem é inflação mais 5,5. A gente não tem mais isso para comprar hoje, o Damon comentou, né? E a gente tem muito título assim aqui, tá? Aqui na Quanta, comprado ao longo dos anos, né? É um estoque que a gente fez para passar por momentos como esse, porque a economia, ela é feita de ciclos, né? A gente vive ciclos econômicos, então a gente vai viver o ciclo econômico em que a taxa de juros está a 2 dígitos, a gente vai viver o ciclo econômico em que a inflação está bem aquecida, e a gente precisa ter um pouco de cada tipo de investimento, tá? A gente sabe que ano passado foi o ano do investimento no exterior, né? Quem tinha portfólio ali viu uma disparada, viu uma grande rentabilidade, mas a gente já viveu ciclos econômicos no passado em que esse tipo de investimento só deu prejuízo, né? Então, apostar somente numa coisa é muito ruim. Por isso, a importância da diversificação, tá? Então, não se preocupem com relação à inflação e sobre o perfil não render ou o plano não render. A gente tem muitos ativos atrelados à inflação, e se a taxa de juros voltar a subir muito, a gente tem bastante ativos atrelados à taxa de juros, e isso é o mais importante. A diversificação, aquela velha história de não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, né? A gente sempre fala disso, mas essa é a importância, tá? Para que, de fato, a gente não fique tão apreensivo. Ah, mas agora a inflação vai voltar. Ah, mas agora a taxa de juros vai precisar subir para controlar a inflação. Quando a gente coloca o recurso numa instituição como a nossa, a gente conta com pessoas como o Damon e uma série de outros gestores de fundos específicos para fazer essa gestão, né? Para que, de fato, o participante não precise se preocupar a todo momento qual é o investimento que ele tem que apostar agora, né? Ele precisa só saber qual é o perfil de investidor dele, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque quem está vivendo o cenário desde o ano passado e esse ano, e a gente está vendo, né, bolsa fechando o mês consecutivamente negativa, ou em um dia, como a gente viu semana passada, na questão da Petrobras, a bolsa já fechou a menos 6%. Quem está num perfil como esse fica apavorado com o resultado negativo, com a cota ali machucando diariamente e quer resgatar, quer portar, quer migrar, não fica confortável, está no perfil errado, né? E isso é o mais importante, porque às vezes essas nossas decisões de resgatar, de migrar, de portar, é o que faz com que a gente perca dinheiro, né? E se a gente está no perfil mais adequado, e se a gente fica tranquilo, está confiando no trabalho do gestor, a gente sim vai passar por um longo prazo bem saudável, e acreditando que a gente vai ter o retorno no longo prazo, né? Então, se a gente acompanhar ali, todos os nossos perfis no longo prazo estão com resultado muito bom. No ano passado, a gente teve também um resultado muito bom, até em função do cenário que a gente viveu, né? E o mais importante é isso, lembrar que aqui a gente tem uma diversificação
muito grande nos ativos, né? A gente conta com um time muito preparado de gestores de investimento para passar por momentos como esse que a gente está vivendo agora, né? Da forma mais resiliente possível e sempre pensando também na preservação de capital do participante, tá? Essa é uma das nossas missões aqui. E, já que eu falei sobre a taxa de juros, né, Damon, tu falou da inflação, eu falei também, e agora a gente falou da taxa de juros, né, a gente sabe que a próxima reunião do Copom talvez esteja prevendo aí uma retomada dos juros, né, depois de sucessivas quedas. Eu, às vezes, até falo que a próxima reunião vai cair quanto? Na verdade, estou querendo falar que vai subir, mas eu estou tão acostumada a falar que vai cair, né? E agora a gente está aí já experimentando uma retomada, né, dos juros aqui no Brasil. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa expectativa para a próxima reunião do Copom, a expectativa do ano também e um pouco do impacto disso na economia. Tá. Bom, Lenise, na Clarita a gente espera que o Banco Central suba 50 basis points, ou seja, de 2 para 2,5 na reunião agora de março. Justamente por conta desse ambiente que a gente acabou de comentar sobre a inflação. A inflação é aquele tipo de bicho que você não pode deixar crescer. Então, começa a colocar a cabeça para fora, você tem que bater para poder voltar para a casinha. Senão a gente volta a pensar em desancorar a inflação no longo prazo e, consequentemente, isso gera um ambiente maléfico muito grande para todo tipo de negócio, todo tipo de empresa. Então, o Banco Central, ele sinalizou, o Roberto Campos, na sua ata, na reunião passada, ele sinalizou que ele tinha tirado aquele famoso forward guidance, né, que é aquele cenário onde você mostra que no longo prazo o Banco Central acreditaria que poderia segurar a Selic em 2% por muito tempo. Porém, o fato da inflação no curto prazo não voltar como deveria, o fato do dólar não voltar como deveria, o fato do ambiente fiscal estar mais desafiador no curto prazo e esses novos auxílios surgindo, fez com que o Banco Central começasse a rever a sua posição, e a gente assim também o entendeu, e teria que normalizar a taxa de juros no Brasil antes do que esperado. No começo do ano, a gente achava que o Banco Central subiria os juros somente no final desse ano, no último trimestre desse ano, e continuaria subindo ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, e chegaria a taxa Selic por volta de 4,5%. Hoje, ao longo dos últimos um mês, a gente acabou revisitando esses nossos temas. Agora a gente acredita que ele começa a subir 50 basis points na próxima reunião e suba 50 basis points até chegar a uma taxa de 5,5% nesse ano, então deveria fechar em 5,5% nesse ano, muito por conta dessa pressão, de novo, nosso mantra, nosso fantasma do ambiente fiscal e desse câmbio não voltando tanto. O Banco Central já sinalizou que deve acabar fazendo isso. É importante que ele ancore essas expectativas de longo prazo e que a gente consiga frear essa inércia negativa que a gente está vendo de inflação ao longo desse ano. Porque, como eu falei, a meta de inflação para esse ano é de 3,75%. E a gente está falando que a inflação esse ano pode fechar em 4,3%. Então, preocupa um pouco mais, né? E justamente por esse motivo é que a gente tem que cair de volta, de novo, no nosso mantra de reformas, né? Para a gente fazer com que o Brasil não tenha que passar do ponto de juros neutro e aborte um pouco, porque toda vez que sobe os juros, você tem menos emprego, menos crescimento. As empresas próprias na Bolsa, elas acabam sofrendo pouco, porque você desconta valor presente pela curva de juros. A vantagem ou desvantagem é que hoje a gente já tem o mercado financeiro precificando já esses 5,5% de curva de juros até o final do ano. Então, não vai ser surpresa se o Banco Central subir os juros na próxima reunião em 0,50 para 2,5. Infelizmente, a gente está tendo que antecipar esse movimento, uma normalização necessária para que a gente não volte com esse ambiente inflacionário que é tão prejudicial para a gente, para as contas públicas, mas a gente acredita que está relativamente precificado, não só pela curva de juros, mas também um pouco pela Bolsa Brasileira. E só parabenizando a tua fala também, Lenise, passada, porque eu acho que o mesmo mantra que você falou sobre diversificação de portfólio
e saber que você está sempre perseguindo essa meta de médio e longo prazo, ainda mais numa casa de previdência, né, olhando médio e longo prazo, é importante você aproveitar esses momentos de curto prazo para dormir tranquilo, que é o que a gente falou tanto ano passado, né? O melhor sinal de que você fez a escolha certa é estar no perfil correto, no perfil, na análise, fazer a análise prévia e estar no perfil adequado, porque aquela pessoa que tem a consciência tranquila do investimento que faz, quando a bolsa cai, como caiu no passado, ela tem mais fôlego e tranquilidade para continuar aportando e receber esse benefício da volta que a gente teve no passado. A bolsa caiu 30% e bateu 70 mil pontos e voltou e fechou nos 115 mil pontos. Então, quem teve a tranquilidade de estar bem diversificado, bem assessorado com pessoas como vocês, tem a tranquilidade de saber fazer a decisão correta, de dormir tranquilo, que eu acho que é o mais importante para todos nós, saber que continuar fazendo os seus aportes mensalmente e não mudar o seu ritmo de vida. É claro que num período de mais crise você pode não ter recursos disponíveis para aportar, mas é ter a tranquilidade, ter o seu perfil adequado, o seu portfólio mais diversificado possível e, de novo, vem aquela sua primeira fala, de falar que vocês estão colocando um novo gestor para recurso internacional, justamente para diversificar ainda mais a cesta de produtos e o participante poder escolher o melhor produto numa cesta numa plataforma de produtos tão diversificada e estar adequado ao seu perfil de investimento. Então, a inflação vai voltar? Vai voltar um pouquinho. Os juros vai subir? Vai subir um pouquinho. Mas por isso que tem a caixinha de renda fixa, a caixinha multimercado, a caixinha de equities, a caixinha de fundo mercado com renda fixa, que é o meu caso, o fundo de caixa de multimercado com bolsa, que é o outro caso. Agora o recurso no exterior, fundos imobiliários, assim por diante, que você acaba colocando os ovos em diversas cestas, dessa forma tirando o melhor proveito das oportunidades que surgem. Chavão, mas crise gera oportunidade. E a gente tem que estar com a tranquilidade e a consciência tranquila e dormir tranquilo para aproveitar essas oportunidades. Perfeito, Damon, a tua fala. E aí, gente, eu estou recebendo bastante perguntinhas aqui no chat. Se a gente não conseguir responder aqui, eu vou responder todas elas, tá? Vou enviar a resposta de todas elas, eu e Damon. Já estou puxando o Damon aqui para me ajudar também. Mas a gente precisa fazer a última pergunta que todo mundo, né, sempre quer saber. E o dólar? O dólar vai para quanto? Né? O que chega em R$6 primeiro, o dólar ou a gasolina? Alguém pergunta. Né? E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que o Damon, no ano passado, mais ou menos ali em maio, eu acho, o dólar estava 4 e alguma coisa, talvez, Damon? Sim, 4,5 mais ou menos. Isso, em uma das nossas reuniões, que a gente faz reuniões com os gestores, né, regularmente, com os gestores dos fundos, o Damon veio com a ideia de que ele estava comprado numa opção de derivativo, né, de dólar a R$6, né? Quando ele falou isso, eu arregalei o olho assim, ó, igual eu faço às vezes, e eu fiquei em choque, né, com essa opção de dólar a R$6. O Damon ganhou muito dinheiro com as opções dele de dólar. Então, fala pra gente, Damon, agora um pouquinho sobre dólar e sobre as tuas apostas com relação à moeda. Tá. Bom, primeiro que a gente tem que desmistificar o dólar, né? O dólar parece o bicho-papão de hoje em dia. Todo mundo, o dólar subiu, o dólar caiu. É porque a gente estava acostumado com a Disney, né? Com dólar a R$2, R$3, né? E hoje em dia está um pouco mais caro. Infelizmente, em vez de ficar uma semana, vou ter que ficar 3 dias, né? Não pode ficar mais, tem que adequar a viagem, infelizmente. Mas assim, na verdade, o real é a moeda que mais te volta para o mesmo tema. Eu fico batendo nessa tecla, peço desculpa aos espectadores, a você, Lenise, mas fiscal. Quanto pior o ambiente fiscal, mais o real fica desvalorizado. Quanto melhor o ambiente fiscal, quanto mais estruturado nós somos, melhor, mais valorizado tende a ser o dólar. Mas não é apenas o ambiente fiscal. Também, a gente é exportador de commodities, a gente depende de dólares para fechar as nossas contas públicas, né? A gente não produz dólar, a gente é um país que deve dinheiro, então a gente precisa captar dólares do mundo, a gente precisa ser atrativo ao ponto de trazer o dólar para cá. E um dos motivos pelo qual também o dólar se desvalorizou mais é que
o nosso juros está bastante baixo, né? A gente passou muito do ponto para tentar estimular a economia, justamente porque se teve ambiente fiscal por ter feito a reforma da Previdência, para conseguir passar do ponto de juros neutro no Brasil e ficar com uma taxa muito estimulativa. A gente vai subir os juros agora para um patamar ao redor de 5%, 5,5%, mas vai continuar estimulativo, porque a taxa de juros neutra no Brasil, na nossa concepção, está ao redor de 6,5%. Então a gente vai continuar estimulativo, mas vai ter mais atratividade para quem quer ganhar esses juros. O Brasil, em sendo um bom pagador, em tendo um ambiente fiscal responsável, em tendo um ambiente de longo prazo estável nas suas instituições, é um bom pagador e com um juros maior vai receber recursos, vai receber mais dólar. Então a gente acredita que com a elevação da Selic deve começar a diminuir um pouco a volatilidade do real e o real tenderia a se valorizar um pouco, por um pouco mais de carry. Com um ambiente fiscal mais estável e com uma política econômica melhor conduzida por parte do Banco Central, a gente acredita sim que a gente não tem uma garantia da valorização do real, mas eu acredito que a gente tem uma ligeira valorização do real para isso. E é importante dizer também, Lenise, que a gente tem diversos modelos na Claritas de preço justo para o real. E como eu falei, o Brasil é um país que precisa trazer dólares do mundo para fechar suas contas. Hoje, alguns termos técnicos, tá, gente? O pessoal que me desculpe, mas para fechar as contas de transação corrente no Brasil, um câmbio de 5,80 ele já gera superávit corrente, ou seja, a gente já tem sobra de dólares, a gente já não está mais a gente já está desvalorizado em relação aos nossos fundamentos. Com o real a 5,80 a gente já está mais do que equilibrado. Então, a gente acredita na Claritas, por isso que os nossos modelos apontam um real com preço justo ao redor de 4,90. É que ele está trabalhando desvalorizado, esse R$1 praticamente, né, esses 25% desvalorizado, por conta do nosso mantra, do nosso fantasma, do fiscal. Se isso endereçar um pouquinho, endereçar uma reforma, passar marco regulatório, passar um pouco de reforma administrativa, passar alguma coisa de reforma tributária, por mais que não seja aquela reforma profunda, já vai melhorar o ambiente de negócio, vai melhorar a imagem do Brasil lá fora e, consequentemente, a gente vai ter um pouco mais de influxo e a gente vai ter o real se valorizando de uma certa forma. É claro que a gente depende, o real nada mais é, o dólar nada mais é do que uma maneira que a gente se comunica com o mundo. Então, depende dos nossos esforços internos, mas depende também do ambiente externo. Por isso que eu falei que, infelizmente, a gente está trabalhando numa contramão com o mundo. Enquanto o mundo cresceu nesses últimos 3 meses, a gente teve as bolsas de países emergentes se valorizando muito, a gente teve as moedas de países emergentes também se valorizando, a gente teve as commodities se valorizando no mundo, a gente teve, por conta de problemas domésticos, a gente teve o real se desvalorizando. O real já é a moeda que mais se desvaloriza esse ano, por conta de problemas domésticos, do fiscal, de problemas políticos e assim por diante. Então, se o mundo voltar a ficar com dólar forte, pode ser que o nosso real não fique tão mais forte. Possa ser que o nosso real ele fique menos fraco do que outros. Então, eu sempre brinco, né? Falar de dólar é a gente queimar a nossa língua. Porque a gente só pode falar de dólar hoje, amanhã. Não dá para falar antes, porque o dólar queima a língua de qualquer economista, de qualquer gestor. Mas eu acredito que a gente está num patamar de fundamentos de real já muito desvalorizado para o ambiente macroeconômico que a gente tem hoje. Se o mundo entrar de novo num período de menor crescimento, a gente vai ter o dólar no mundo ficando forte, não apenas contra o real, mas contra o peso mexicano, contra o yuan chinês, contra o iene japonês, contra o dólar canadense, australiano, ou seja, o dólar no mundo vai ficar mais forte. Então, o real não vai se isentar disso, vai se desvalorizar um pouco, mas pode se desvalorizar menos do que outras moedas. Se a gente ficar com o ambiente que a gente tem hoje, se o mundo fechar esse crescimento do jeito que está, a gente não tiver nenhuma surpresa muito forte em relação ao crescimento econômico global, em relação a dólar ficar muito mais forte contra o euro, contra outras moedas desenvolvidas, eu vejo o real mais ou menos estável nesse patamar desde que o Banco Central comece a subir os juros no Brasil. E eu acho que como ele deve começar a subir agora em março, eu acho que a gente tem uma possibilidade de juros mais alto, ambiente fiscal responsável, risco Brasil um pouco menor, da gente ter uma ligeira valorização do nosso real aqui. Gostaria de ver o real a R$5, o dólar a R$5 por dólar, para a gente poder viajar com final de pandemia, todo mundo vacinado, família inteira, vamos viajar, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, Lenise, acho que a gente vai ter
a gente ainda vai passar por um período ainda muito nervoso. Precisamos endereçar reformas lá em Brasília para a gente conseguir ter um ambiente mais forte para o Brasil frente ao resto do mundo. Show de bola, Damon. Obrigada pela tua resposta. Pessoal, todas as perguntas aqui do chat que a gente não respondeu, até porque já deu o nosso horário, a gente vai enviar um retorno para vocês até sexta-feira, tá? Eu e o Damon vamos enviar esse retorno, um e-book falando, né, de tudo que a gente conversou aqui, com os melhores momentos também. Então, para a gente reforçar o que fica, né, desse webinar de hoje, tem muita turbulência ainda por vir, tem muita volatilidade na cota no dia a dia, né? A gente precisa estar consciente de que estamos vivendo ainda uma pandemia, que as pessoas que têm investimentos em renda variável precisam entender que não estamos passando por um momento tradicional, né? Talvez o tradicional já não exista mais também, a gente ainda está vendo, né, uma nova economia, né? Então, é importante lembrar que vão ocorrer muitas oscilações, a gente está vendo isso dia após dia, hoje foi mais um dia, né, de uma novidade para a gente, ontem, hoje, todo dia a gente está vendo novidades no cenário econômico e, sem dúvida nenhuma, isso vai impactar diretamente os nossos investimentos, tá? Mas, para a gente fugir disso e passar por isso da forma mais resiliente possível, a gente tem diversos gestores de investimento com segmentos de investimentos diferentes, tá? A própria parte de multimercado consegue performar bem, né, num ambiente como esse, com uma bolsa deteriorando, né, consegue, através ali dos derivativos, acertar várias posições e gerar retorno para o fundo, né, tudo vai depender, de fato, das apostas do gestor, né, olha o peso aí em cima do Damon. Então, o importante é lembrar que a nossa previdência é um investimento de longo prazo, tá? E essas oscilações que vão ocorrer no curto prazo não refletem o resultado seguro que é os investimentos, principalmente aqui na Quanta, tá? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui presente conosco para essa noite, foi muito legal poder conversar com o Damon. O Damon é uma pessoa que a gente considera extremamente inteligente e preparada para responder qualquer pergunta sobre cenário econômico. Então, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, é só mandar aí também que a gente vai enviar para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, Damon, pela parceria, né, por estar aqui conosco essa noite e também por fazer parte, né, desse time e desse portfólio da Quanta, tá? Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.